paz, irmãos, tudo bem? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel. Aqui um momento, essa passagem aqui, o que aconteceu? O povo de Deus ficou cativo da Babilônia durante algumas décadas. Foram lá para a Babilônia. Na ocasião, Nabucodonosor reinava lá. Não ficou um ano, não foi um ano de cativeiro, não foi 2, não foi 3, nem 4, nem 10 anos. Uma situação difícil, uma situação aparentemente imutável. 70 anos. Uma vida no cativeiro. Daniel fazia parte de um dos príncipes, né? Boa aparência. Seus amigos, boa aparência, Sadraque, os nomes, né? Sadraque, Mesaque, Abdenego, estavam ali no serviço próximo ao rei. Vai pensando nessa situação. Tenta contextualizar um pouquinho a sua vida numa situação de que você faz parte de um povo chamado povo de Deus, mas você vive num meio que nem todos são, e por você ser, talvez você não seja querido por isso, talvez por você ser, esteja incomodando a sua presença ali, talvez por você ser cristão, incomode pelo teu caráter diferente, pela tua postura, pela maneira como o que você faz prospera e o outro faz e não prospera tanto. Incomoda, mexe com a cabeça das pessoas, intriga as pessoas. E aí às vezes quando surge uma oportunidade que vem aquela mensagem, você está ferrado. Surge uma mensagem que você vai ser abatido. E aí, vem vozes ou olhares, ou uns sorrisos assim, de canto de boca, dizendo, aonde está o seu Deus? Mostra agora o seu Deus. Você que disse que Ele pode livrar, você que diz que Ele pode salvar, você que disse que nada te atingirá. E essa situação agora, aonde está o seu Deus? Os teus caminhos, grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante
diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Aleluia! Glória a Deus. Quem afinou foi o Espírito Santo de Deus, viu? Mas por que essa canção? Vocês vão entender. Então, no meio de tudo isso, no meio dessa situação, esses homens, quando eles foram levados para o cativeiro, eles tinham a oportunidade, porque eles tinham boa aparência, eles foram colocados em lugar especial ali no reino, pela boa aparência, pela cultura que eles tinham. E aí falaram para eles serem bem alimentados, e eles resolveram não ser alimentados pelo alimento que estava sendo oferecido ali, mas eles preferiram se separar daquela situação e buscar um tipo de alimento. Alguns gostam de falar disso de jejum, né? Jejum de Daniel, tal. Mas na verdade eles estavam fazendo um tempo de consagração ao Senhor. Por quê? Porque eles estavam num momento de virada na vida deles. Eles estavam entrando numa situação difícil. E nós temos falado já, o segundo culto, que, em primeiro lugar, se você quer ter uma vida diferente, uma vida de Deus, real na sua vida, não apenas o que você lê, mas o que você lê se tornar verdade na sua vida, você tem que ter uma base, e esta base chama-se consagração. Você tem que separar a sua vida das coisas que não são de Deus e se voltar para as coisas do Senhor. Quando a gente consagra a nossa vida, entenda isso, irmãos, nós começamos a ter experiências maiores com Deus. Por quê? Porque eu me separo de coisas que interferem e vou para a presença do Senhor. Quando nós consagramos a nossa vida, é interessantíssimo. Nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós entramos numa dimensão que começamos a perceber e discernir melhor a vontade de Deus para a nossa vida. E aqui, esses jovens, aparentemente jovens ainda, entraram nessa situação, começaram a se consagrar ao Senhor, mas estavam naquela situação e ficaram por muito tempo ali, nessa situação. Aí, se você abrir ali, capítulo 3, nós vamos ler aqui, ó. E naquela época, Nabucodonosor começa a se envaidecer bastante pelas suas conquistas. E aí ele resolve fazer uma imagem dele mesmo e pedir para as pessoas reverenciarem esta imagem. Às vezes no nosso país, na verdade no Ocidente, talvez até no mundo, existe algo que tem sido um apelo muito grande ao homem reverenciar, é o dinheiro. Quem tem, pode. Quem tem, é. Quem não tem, não pode e não é nada. Dentro da cultura que tem sido lançada há muitos anos e crescido a ano, né? Cada ano.
E nós, como o povo de Deus, nós também estamos no meio de tudo isso. E temos a opção de dizer sim ou não para esse chamado. Sim ou não para a situação até forçada. Do contrário, você não será tão admirado assim. Se você não tem muito, não tem um carrão, não tem um casarão, né? As pessoas avaliam quem você é por aquilo que você tem e não por aquilo que você de fato é como pessoa. Porque as pessoas ficam olhando muito o exterior, né? Mas a palavra de Deus mostra que essas pessoas, elas se consagraram. Elas não ficaram deprimidas, não ficaram, eu acredito que elas ficaram preocupadas sim, porque é uma situação opressora, mas teria que passar por isso. Tem situações que nós não temos como evitar, nós temos que passar, mas Deus nos dá estratégia. Amém, irmãos? Deus te dá uma estratégia. Por quê? Porque Ele não tem derrota para o seu povo. Ele não tem isso. As circunstâncias, elas vêm debaixo de uma permissão do Senhor. E ela vem para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas o quê? Uma situação difícil, Deus ser glorificado? Sim, porque o mundo vai ver que você vai vencer. Enquanto outros caem, você está de pé. E aí eles vão descobrir como. Porque você tem Deus. Aquele que te fortalece, aquele que te dá estratégia, aquele que te dá sabedoria, dá discernimento. Aquele que mostra para você, não pisa aqui, pisa ali. Né? Que faz você, no meio de tantas dificuldades que geram insegurança, você dá passos seguros. Olha o que aconteceu. Nabucodonosor fez a estátua lá em homenagem a ele mesmo, vaidoso, né? E aí ele faz o decreto, todo mundo tem que se curvar. Aí algumas pessoas, percebendo, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abdenego, pessoas que por serem servos de Deus, o que eles faziam bem feitos, porque eles tinham o que? Um padrão divino, um padrão de excelência, entendendo que toda autoridade foi instituída por Deus, então eles não questionavam, mas eles vamos servir ao Senhor, aonde o Senhor nos colocar, e eles tinham uma atitude de excelência ali, então eles eram admirados, o próprio rei admirava eles, e isso gerou inveja. Isso gerou ciúmes, intrigas, e aí armaram uma contra eles. E aí, a palavra dessas pessoas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos, porque na verdade, aqueles que não se curvassem diante da estátua, seria morto. Nabucodonosor fez isso, e eles disseram que não iam se curvar. Ele ameaçou, eles entenderam a ameaça, mas eles não se curvaram. Talvez alguns, pensando em outro tipo de circunstância, possa falar assim, bobagem, Deus conhece meu coração, eu só vou fazer isso para não ser morto. Só vou fazer isso porque a gente tem que se fazer de tolo para ganhar os tolos, né? Evangelismo de Araque, esse é o evangelismo falso, né? Se fazer de tolo para ganhar os tolos, né? E distorcendo a palavra de Deus. Não é assim. Porque quando alguém tenta envergonhar o seu Deus, você hastia a bandeira e você anuncia o reino com autoridade, com ousadia, com intrepidez, para você mostrar que vale a pena servir a Deus. Amém? Deus não precisa de defesa, mas você precisa anunciar o reino, né? E aqui eles estavam. Já começaram a anunciar o reino quando o rei disse o quê? Se curve, não nos curvamos. Olha o que ele fala lá. Verso 16, Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam ao rei, Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Olha, falar isso para um rei, um homem de guerra, de grandes conquistas, Babilônia. Eles falaram isso na cara do rei. Nós não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não livrar,
Saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. O que é isso, irmãos? Fidelidade. Primeiro ponto, consagração. Segundo ponto, fidelidade. Esses homens já tinham tido algumas experiências com o Senhor. As experiências com Deus são fundamentais. Você precisa ter experiências com Deus e, portanto, você precisa consagrar a sua vida, buscar o Senhor, para que o Senhor te leve a experiências novas, maiores, melhores com Ele. Por quê? Porque essas experiências aumentam a sua fé, essas experiências te fortalecem, e essas experiências te ligam ainda mais em Deus. Por quê? Porque você está vendo que Deus está atuando a seu favor. Amém? E quando nós começamos a ter essas experiências com Deus, nós começamos a proteger tudo aquilo que nos leva a esta posição. Nós tentamos evitar, começamos a nos afastar de tudo aquilo que nos tira desta posição, nos tira da presença de Deus, nos afasta de experiências maravilhosas com Deus. Isso significa fidelidade. Eu vou me envolvendo mais com o Senhor. Amém? Estão entendendo, né? Olha lá. Vocês sabem da história, o que aconteceu? Depois que eles falaram isso, Nabucodonosor ficou irado. E ele mandou esquentar ainda mais a fornalha. Verso 22. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abdenego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha de chamas. Irmãos, é importante você entender o seguinte: se você fez uma aliança com Deus, a sua vida agora pertence a Ele. Você é a menina dos olhos do Senhor. Deus está e vai estar cuidando de você todos os dias. Todos os dias, o tempo todo, o cuidado do Senhor é real. Às vezes nós não temos fé, às vezes nós não temos a visão, porque não vemos uma mão por cima de nós, né? Parece que estamos precisando ver alguma coisa se materializar para entender que Deus está cuidando de nós. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor está cuidando de nós. Que Deus zela pelos seus, diz a palavra, né? Que não dorme o guarda de Israel, nem pestaneja para guardar o seu povo. Não é isso? Está escrito isso. Nós temos experiências com isso. Mas olha aqui, esta palavra anuncia coisas e situações nossas, contextualiza isso na tua vida. Olha aí, quantas vezes nós podemos estar no nosso trabalho, eu já passei por isso, trabalhando em hospital, quantas vezes pessoas no hospital achando que aquela reunião de estudo da palavra, uma reunião de oração, era um complô para eu assumir a direção do hospital. Ai, Jesus, eu falava assim: Senhor, eu me vejo tão pequeno, essa pessoa está me vendo tão grande, né? Eu competi com o interventor, né, da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, uma pessoa de nome dentro da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, achando que eu estava competindo com ele. Pois é. E aí mandava parar, para isso aí. Você não tem autoridade e direito de fazer estudo bíblico na instituição aqui. Eu falei assim: eu posso sim, porque eu estou no horário de almoço. Mas dentro da instituição você não faz. Então tá bom, nós vamos fazer do lado de fora do hospital. Tinha uns banquinhos logo na frente do hospital. Começamos a reunir na frente do hospital. E a agonia da diretora, uma bronca, uma raiva. E aí começa a tentar minar. Começa a tentar contaminar as coisas. A Bíblia, a palavra de Deus, é a palavra viva. Ela está anunciando coisas. A palavra diz que eles foram lançados numa situação de morte. Morte, fim, acabou, né? Aí às vezes nós temos esse receio.
eu tenho medo de ser demitido, eu tenho medo de ser envergonhado, eu tenho medo de me criticarem. Querido, quando essa situação começar a aparecer, ouça bem, está chegando a oportunidade, uma grande oportunidade de você ser uma manifestação poderosa de Deus sobre a terra. Deus está querendo te usar como uma testemunha viva. Deus quer manifestar milagre. Deus está querendo manifestar sinais e maravilhas. E do começo ao fim da palavra de Deus, Deus mostra que Ele usou homens e mulheres disponíveis nas suas mãos. Homens e mulheres disponíveis nas suas mãos. Essas pessoas foram tremendamente usadas por Deus, mas eles foram os mais impactados por Deus, porque eles viram a manifestação na sua própria vida. Estão entendendo isso, irmãos? Dá para dar um glória a Deus, não? Olha aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego numa situação de escravidão. Eles começam a incomodar as pessoas que eram do povo. Por quê? Porque Deus estava fazendo a diferença. Querido, você foi criado para fazer a diferença. Para fazer a diferença. A unção de Deus está sobre a tua vida. É ruim isso? A unção de Deus está sobre a minha vida. Aleluia! Glória a Deus por isso. A unção de Deus está sobre a sua vida. Você foi chamado geração de sacerdotes e profetas sobre a terra. São vocês. Mais forte um pouquinho. Geração de sacerdotes e profetas, representante do reino de Deus. E você tem autoridade, sacerdote, você tem a unção. Profeta, você tem palavra. Você tem. Não pode fechar isso, porque alguém se levanta contra você. Todo aquele que se levanta contra um servo do Senhor, ele se levanta para cair, meu irmão. Se levanta para cair, aí você se trava, você recua, perdeu a oportunidade de ver a queda do inimigo. Perdeu. Quem está caindo é você, quem está recuando é você. O que Deus falou logo que o povo sai do Egito, o que ele fala? O povo viu o mar. Já começou a reclamação. O obstáculo. Meu povo, olha o que eu fiz. E vocês estão vendo o mar e acham que eu não vou fazer. Né? E fica lá lamentando. Aí lá vai Moisés, né? O representante levou na cabeça. Então, Deus, que é isso, Moisés? O que você vem na minha presença? Diga ao povo que marche. Não foi isso? Diga ao povo que marche. Aí o povo olha o mar, olha para Moisés e não estou entendendo. Não estou entendendo. Eu lembro, irmãos, que eu saí desse hospital e eu louvo a Deus, porque eu não sei quantas almas foram ganhas ali, mas eu lembro que a equipe que fazia parte desse estudo da palavra, hoje um está liderando uma igreja, uma obra missionária, o outro faz parte da direção da igreja, o outro casal está fazendo parte do louvor da igreja. Eram pessoas que me escorraçaram um tempo. Fala, Maurício, você como psicólogo, você é um mané. Psicólogo manézão, impossível. Quando você comprou esse diploma, falava 1000 coisas. Eu falei assim, pois Deus vai se manifestar na tua vida. Esse dia vai chegar, aguarda aí. Aí ele, que manifestar que o quê? É porque eu sirvo não sei o que. Aí falava o tanto de coisa que eles serviam. Né? Tinha de tudo lá. Tinha de tudo. Tudo que tipo de crença que você puder imaginar tinha lá. Parecia a Babilônia. Mas aí vem a primeira que tirava sarro, foi a primeira que se converteu, uma farmacêutica, gostava de um saravá. Gostava de um saravá e tal. Porque eu falei, minha irmã, nossa, que cheiro de arruda que você está. Aí ela falou assim, é porque eu fui lá. Eu falei, tomou um banho? Tomei. Tô levinha. Eu falei, levinha? Tá bom. Ela, o que é? Você vai criticar a minha crença? De forma alguma. Só que você serve um tipo de ser. Só que eu sirvo o Criador. Aí ela fala, ser orgulhoso, metido, não sei o que, papapá. Passou, né, alguns anos. Lá vem. Toca o telefone.
7, 8 horas da manhã, eu estava no meu devocional, foi um presente de Deus. Aquele devocional gostoso, toca o telefone no sábado. Oi, Maurício, oi. Você não sabe quem está falando, não sei mesmo. É fulana. Fulana, eu conheço tantas fulanas, né? É fulana. Aí eu falei, sei. A fulana, a farmacêutica do hospital tal. Eu falei, oi, que surpresa. Você é o primeiro que está recebendo o convite do meu batismo. É culpa sua. Eu fiquei feliz demais, né? E aí veio o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, outro fisioterapeuta, e daí vai. Foi desencadeando uma leva de pessoas que falavam tanta coisa, mas consegui falar com alguns, e todos eles falaram assim, Maurício, eu agradeço a Deus pela tua vida, porque você não desistiu de mim. Estão entendendo, irmãos? Você é profeta de Deus. E a palavra de Deus não volta para o Senhor vazia. Ela está gerando algo. Ela está gerando algo, você não está vendo, mas ela está gerando algo. Ela está gerando algo, irmãos. Ela pode estar gerando a favor daquela pessoa que você está anunciando. Ela está gerando a favor da tua própria vida. Deus está construindo a sua vida, irmãos. Deus está construindo a sua vida para que o mundo veja você, conforme o profeta Isaías disse, que um dia o mundo olharia para mim e para você, e ia identificar assim, ali vai o povo abençoado do Senhor. Aleluia! Dá uma salva de palmas para o Senhor, porque isso aí é maravilhoso. É maravilhoso. Sadraque, Mesaque e Abednego entrou lá. Entrou na fornalha, caíram. Porque queriam? Não. Apavorados? Provavelmente. Você já imagina sentir, só você queimar o dedinho no ferro de passar roupa? Como incomoda, não? Um espirro de uma gordura de frigideira? Dói. Né? Ficar no sábado, 2 horas da tarde evangelizando, como a gente ficou. Só Jesus, um sol. Aí a gente evangelizando, um grupinho comigo, evangelizando um senhor de 72 anos, 73 anos, 75 anos de idade. Ele, moço, fala rápido que minha cabeça está queimando. Oh, meu Deus. Que falta de sensibilidade, né? A gente naquela empolgação não foi sensível à necessidade do idoso, né? Eu falei, Jesus, que coisa terrível. O homem cortou tanta conversa que não deu nem tempo de evangelizar ele. Ele quase que ele despachou, tchau, né? Mas enfim, a palavra foi lançada. E aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, irmãos, eles foram lançados. Eu estou querendo dizer o seguinte, que em várias situações da minha vida e da sua vida, o fato de você hastear a bandeira de Deus, e estar honrando a Deus, sendo fiel a Deus, não te garante livramento, não. Ali ainda não é a hora. Deus está esperando uma oportunidade, vai ser maior, o impacto vai ser maior. E você é um instrumento nas mãos do Senhor. Mas o que eu tenho que fazer para não infartar? Para não infartar, igual Sadraque, Mesaque e Abednego, os caras estavam morrendo torrados do lado deles, estava caindo morto, eles estavam amarrados, não tinham o que fazer, foi, né? Jogou, fui, né? Irmãos, em muitas situações você está atado, você está de mão amarrada, e está lá jogando, Deus vai permitir você, meu Deus, Deus está permitindo, mas Deus está permitindo, não vai conseguir sair dali, mas é por enquanto, entenda, tudo tem um tempo determinado por Deus, irmãos, tudo tem um tempo determinado por Deus, inclusive para a manifestação da sua glória. Tem. Agora o que eu tenho que entender é que enquanto as coisas não acontecem, enquanto o livramento não acontece, você tem que ir adorando o Senhor, você caminha em fidelidade a Ele, porque Ele vai cumprir as suas promessas. Entendeu? O que aconteceu ali? Nabucodonosor V4. Juliana, algumas semanas atrás, né, Juliana? Operou da visão, fazia assim, ela só ria. Aí eu fiz assim, ela continuou rindo. Não está chegando direito não. Então, Nabucodonosor olha lá para dentro. Eu acho que o rei estava aflito. Ao mesmo tempo que ele tinha que cumprir aquele decreto,
Ele gostava daqueles homens. E é interessante isso, né? Porque às vezes a característica do cristão é que as pessoas lançam acusações, aí depois quando você pergunta a fundo, a pessoa nem sabe o que está acusando. Né? Mas o que aconteceu? O quarto homem estava ali, quem é? Quem que era esse quarto homem? Que diz, a palavra de Deus diz que a visão de Nabucodonosor, que era um homem diferente, né? Olha que Nabucodonosor era como o filho do homem. Ele, sabe o que significa isso? Na concepção do babilônico, é que a aparência do Senhor era de um Deus, na concepção deles, de um dos deuses deles. Era uma visão diferente de alguém que transmitia poder, transmitia majestade, e estava ali com eles, e aquilo mexeu com Nabucodonosor, sabe por quê? Porque aí é o momento maravilhoso, as pessoas estão procurando Deus, irmãos. Ontem nós evangelizamos 1 hora, um grupo pequeno de pessoas da igreja, saiu para dedicar apenas 1 hora do seu sábado, 25 pessoas foram alcançadas, as pessoas estão sedentas, nós fomos ali, pessoas enfiadas num monte de coisa aí. Essas pessoas, na hora que começou a ser falado da palavra de Deus, tiraram o boné, alguns assim já tomado, né, com a droga, mas tiraram o boné e falaram assim, nós precisamos muito de Deus, nós realmente precisamos de Deus. Aí você fala assim, pastor, evangelizou, mas quantos estão aqui? Eu nem sei, mas eu acho que a minoria, se tiver 1 ou 2 de que nós evangelizamos ontem, não valeu de nada. Como não valeu? A palavra do Senhor não volta para o Senhor vazia. Essas pessoas, eu declaro em nome de Jesus, elas estarão nessa igreja. Eles vão estar, o tempo é de Deus, mas eles vão estar. E eu semei, vamos semeando, e vamos semeando, e vamos semeando, e vamos semeando. A palavra vai vingar. Vai vingar, porque quem prepara a terra, quem prepara o coração é o Senhor. Então nós lançamos a palavra, a semente, a boa semente está sendo lançada. Amém, irmãos? Vai vingar, esse bairro vai mudar. Vai mudar. Sabe o que aconteceu com a Babilônia naquele tempo? O rei que adorava deuses, o rei que adorava até a sua própria imagem, ele já estava se achando tal. No final de tudo isso, ele diz que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego era o verdadeiro Deus. Olha que coisa tremenda, cai a idolatria, cai o engano, caindo um monte de coisa, pela manifestação de Deus, porque 3 homens não se curvaram diante das circunstâncias. Estão entendendo isso, irmãos? Não se curve diante das circunstâncias. Não se curve porque o príncipe deste mundo é o maligno. E ele fica todo o tempo tentando fazer com que você se curve diante dele. Não, você pode falar, eu morro, mas de pé eu fico. Eu só curvo diante do meu Deus. Eu só adoro o meu Deus. Toda e qualquer circunstância contrária, eu fico de pé para anunciar o meu Deus. E não importa o que as pessoas vão falar. Não importa que situação eu seja levado. Se for o tempo do Senhor, o meu tempo na terra é agora. Assim seja, eu vou para o Senhor, mas se não for, ninguém toca em mim. Estão entendendo? Ninguém toca, é promessa de Deus. Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abdenego, situação impossível, era para virar churrasco, aconteceu? Não, porque não era o tempo de Deus, era tempo da manifestação do sinal, era tempo da manifestação de um milagre, para mostrar a um povo idólatra, que voltava a tantos outros deuses, fazer o quê? Reconhecer que só existe um Deus. Assim é na sua vida, meu irmão. Onde você está, na situação que você está, né? É isso. Mas você precisa. Isso não acontece assim, porque você quer. Isso acontece dentro de uma direção. A direção vem de uma vida de consagração. Consagre a sua vida ao Senhor, né? Seja fiel a Ele. A fidelidade não é provada quando tudo vai bem. A fidelidade é provada quando as ameaças chegam, quando a sedução chega, né? A sedução para você sair da fidelidade, né? Aí sim a tua fé está sendo provada, a tua fidelidade está sendo provada. E se você é aprovado, toda vez que nós somos provados
e aprovados, vem algo novo de Deus sobre a nossa vida. Esses homens receberam um lugar de honra depois. Eles foram provados, aprovados, Deus colocou numa posição de honra. Acabou a perseguição e eles começaram a ser autoridade no meio de um povo estranho. Amém? Deus pode mudar, por quê? Porque Ele prometeu nos dar uma nova vida, irmãos. Ele prometeu a todo homem dar uma nova vida, mas precisa se render ao Senhor. Jesus tem que ser o Salvador, porque você é um pecador. Reconhecer que você carece da salvação, porque estamos debaixo de uma condenação, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu tenho acesso à presença de Deus, porque o sangue de Jesus me permite isso. Eu posso entrar na presença de Deus, então eu sou agora um sacerdote. Como o sacerdote entrava na presença de Deus, eu sou um profeta de Deus, porque agora o Espírito de Deus está em mim e revela os mistérios de Deus para mim, para eu anunciar a este mundo que existe salvação em Cristo Jesus. Amém? Ele está vivo. Amém? O Senhor está aí, o quarto homem está aí com você, meu irmão, onde você está lá, naquela situação. Lembra, você não está sozinho. Você não está sozinho, você tem alguém que está ali com você, e talvez você não esteja enxergando. Sadraque, Mesaque e Abdenego não estavam enxergando nada, pelo menos a palavra não fala, mas quem precisava enxergar, estava enxergando. Diz a palavra de Deus, que esses homens, a roupa não queimou, o cabelo não queimou. Quando eu saí daquele hospital, foi maravilhoso. Eu não sei se alguém aqui já foi funcionário do Estado, pelo menos do Estado de São Paulo. Não existe demissão. Não existe demissão. Eles forçam você a pedir a demissão. Não existe demissão. E eu naquela equipe, de intervenção da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, chegou o meu fim, meu tempo de fim naquela instituição, e eu falei, Senhor, eu preciso desse dinheiro. Aí fui lá no RH do hospital, e eles me falam assim, Maurício, você é funcionário aqui há 5 anos, você sabe que o Estado não demite ninguém. Eu falei assim, mas eu quero formalizar um pedido de que vocês me demitam. Eu não estou pedindo demissão, vocês vão me demitir. Inclusive eu quero todos os direitos da demissão, viu? Eu preciso deles. Aí o diretor administrativo dá uma risada e fala assim, vamos gastar papel. Foi, pois então gaste. Vamos lá. Aí a diretora do hospital, diretora clínica, já enfocada comigo, já meio que graças a Deus, está indo embora. Eu aproveitei e falei assim, por favor, eu quero pedir a minha demissão. Você vai embora? Não, vocês vão me mandar embora. Eu preciso do dinheiro. Maurício, até hoje, eu não sei quantos funcionários pediram isso, não existe isso. Aí eu falei assim, se eu prestei para alguma coisa nesse hospital, é hora de vocês corresponderem agora. Mas não sou eu, isso é a máquina do Estado. Eu falei assim, então tá bom, então eu vou orar por isso. Aí ela, eu sei que você gosta de orar, mas dessa vez não vai adiantar. Como é que é? Dessa vez não vai adiantar. Como é que é? Dessa vez não vai adiantar. Eu falei, Deus, você ouviu, né? Afrontou o Senhor. Fui embora. Aí ela tirava a sarro, entrava na minha sala e dizia, Maurício, você está precisando de psicólogo, né? Via falando, você está precisando de psicólogo. Passou um mês, o diretor administrativo me chama, Maurício, você tem gente lá na secretaria, né? Eu falei assim, eu tenho, a autoridade maior está lá. Tá, porque olha, liberaram a tua demissão. Então eu estou falando o seguinte para vocês, com tudo isso, tudo que acontece, que aconteceu e que acontece hoje, detalhes da minha vida, na sua vida, tudo isso são oportunidades do nome do Senhor ser glorificado, mas da sua fé crescer. A tua fé precisa crescer, não recue, são oportunidades de você se fortalecer na fé, não recue,
firme na palavra de Deus. Se a palavra sustenta você em posição ali, não recue, vai em frente, deixa Deus fazer o que Ele prometeu. Amém? Esse teu amém, olhando para o teu irmão do lado, para ver se ele vai dar um amém para você dar, esse é um amém sem fé nenhuma, né? Mas eu quero dizer o seguinte, 2015, se apressa em fortalecer a sua fé. Ouça o que eu estou te falando. 2015, este ano, se apressa em fortalecer a sua fé. Se apresse. Viu? E não é nos cristãos só do nosso país. Outros países também já tem cristão abrindo o bico aí, porque a situação não está mais tão tranquila. Se apresse. A hora que a situação encrenca no nosso país é o tempo do avivamento do Senhor. Sabe por quê? Aí vai ser visto com os olhos, todos que estão em volta, a diferença de quem serve e quem não serve a Deus. Se você serve a Deus, mostre isso. É tempo de fazer a diferença. Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Aquele que confia no Senhor, diz a palavra, jamais será envergonhado. Aleluia. Vamos colocar de pé, irmãos? Vamos colocar de pé. Aleluia. Feche os seus olhos. Vai dizendo, Senhor, eu sou testemunha tua. Senhor, eu sou testemunha tua. Senhor, muitas vezes tímido, muitas vezes acanhado, muitas vezes tentando resolver as circunstâncias da minha maneira, Senhor, e sabendo que às vezes saio da direção do Senhor para me esconder, para Senhor, porque me sinto amedrontado, mas em nome de Jesus, ó Deus, a tua palavra mostra que aqueles que honram o Senhor não são envergonhados, Pai. Não são, mas aqueles que honram o Senhor, recebem uma unção, recebem, Senhor, um derramar do Senhor de cuidado e de graça. A graça do Senhor, meu Deus, sobre a nossa vida faz toda a diferença. Toda a diferença. Meu Deus, nós não vamos mais chorar os problemas, mas nós vamos chorar na tua presença os nossos problemas. Nós vamos buscar aquele que pode mudar. Nós vamos buscar aquele que tudo pode ao nosso favor. A tua palavra diz que, Senhor, tudo é possível àquele que crê. Pai, é tempo de nós nos levantarmos em fé e marcharmos na direção da tua palavra. A tua palavra diz que todas as barreiras irão cair, as muralhas cairão, os rios abrirão, o mar se abrirá. Senhor, todas as circunstâncias, Senhor, dificuldades no caminho, o Senhor aplanará os caminhos tortuosos, diz a tua palavra. O Senhor fará nós marcharmos numa constância, em uma direção, Senhor, que é a direção do Senhor, conquistando cada etapa, tempo, e Senhor, estipulando e estabelecendo em cada lugar a bandeira do Senhor, estabelecendo o teu reino, alcançando vidas, desfazendo, Senhor, as obras do inimigo, livrando pessoas do cativeiro, Senhor, do engano, da mentira, a falta de esperança. Senhor, pessoas estão aí fora, Senhor, desistindo de viver, enquanto nós temos a palavra de vida, Pai. Não dá, Senhor, para ficar assim. Nós queremos nos levantar como Sadraque, Mesaque, Abdenego, como Daniel. Senhor, que diante de situações de ameaça, a bandeira que nós levantamos é a tua. Não importa o que pensem a respeito de nós, o que importa é o que o Senhor pensa, porque, Senhor, quando o teu coração se alegra com a nossa vida, as tuas mãos estarão sempre estendidas sobre nós, e a tua palavra diz que, Senhor, ninguém pode encolher o braço forte do Senhor. Aleluia! As mudanças começam a acontecer, a nossa vida começa a mudar, a nossa maneira de pensar vai mudar, os nossos sonhos mudam, sim, meu Deus, os nossos sentimentos mudam, é a obra do Senhor, é a tua graça se movendo na nossa vida, aleluia. As brechas vão sendo fechadas, e o teu nome vai sendo exaltado e glorificado através do testemunho
que sai de cada um de nós, ó Deus. Mas nós declaramos a tua vitória. Nós declaramos a tua vitória. Nós declaramos, Deus. Aleluia. Como Nabucodonosor disse, ele declarou: nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém desta maneira. Meu Deus, aqui estão as testemunhas do Senhor. Quando alguns disserem que nós não venceremos, eu sei que quando alguém faz isso com qualquer um de nós, existe algo especial do Senhor já preparado para nós. É a oportunidade de nós testemunharmos a diferença. Aleluia. 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 Glórias a ti. Aleluia. Rabashui canta labanás. Te canta lamachés. Querido, siga em frente. Vai em frente. Você vai ver que esse medo vai passar. Siga em frente. Você vai ver que esse medo vai deixar o seu coração. A insegurança, ela não vai controlar mais você. Deixa a palavra de Deus controlar a sua vida. Comece a dar passos de fé, um seguido do outro. Vai em frente. As circunstâncias não estão dizendo isso, pastor, mas se Deus está dizendo, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Recalamassuricamanai. Aleluia. 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 Lembra que a consagração vai te fazer mais sensível à voz de Deus. Muitos que estão aqui estão precisando ouvir um pouco mais o Senhor. Você tem desejo disso e Deus também tem desejo que você o ouça. Mas você tem que se aquietar. Se aquieta, está muito agitado, muita angústia no coração, muitas coisas para resolver, muitas coisas para definir, aquela inquietação, não consigo parar. O Senhor está ali com você, querido. O Senhor está ali com você, Ele está vendo a tua dificuldade. Você não está sozinho. Deus não está olhando com olhares de crítica para você, não. Ele te conhece, Ele sonda teu coração. Ele sabe que você entrou naquele quarto. Ele sabe que você saiu para caminhar, para tentar falar com Ele, não está conseguindo. Ele sabe. Ele sabe. Não desista. Não conseguiu, tenta de novo. Não conseguiu, tenta de novo. Não conseguiu, tenta de novo. Você vai ouvir uma voz, que besteira, você tenta e não consegue. Manda embora essa voz, tenta de novo, porque você tem que lembrar da palavra de Deus, que diz que todo aquele que busca o Senhor encontrará. Todo aquele que busca o Senhor encontrará. Aí você fala: Deus, eu quero encontrar o Senhor. A tua palavra diz que todo aquele que buscar o Senhor de todo o coração o achará. Me coloca nessa posição, me ensina, me leva ali, Senhor. Eu quero saber como buscar o Senhor de todo o coração. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glórias a ti. Você é testemunha do Senhor. Você é testemunha de Deus. Você é testemunha de Deus. Aleluia. Aleluia. Agora, quando alguém, ou quando uma voz disser assim para você: ah, é? Aonde que está o seu Deus que eu não estou vendo? Não olhe para um lado procurando Deus, não faça isso. Não faça isso. Quando fizerem isso, não se envergonhe, mas olhe bem para a pessoa e diga assim: pois então eu desafio você a caminhar este ano comigo, e você verá Deus em vários momentos da minha vida. E eu vou dizer mais, vai mudar, a sua vida vai mudar. Se você caminhar comigo, a sua vida vai mudar. Fala com ousadia, meu irmão. Fala com ousadia. Pode falar. Sabe por quê? Porque você é apenas testemunha. Quem vai mudar é o Senhor. O Senhor vai te usar como instrumento nas mãos dele. Amém?
Amém.